A sexualidade humana, especialmente a feminina aqui no Brasil, carrega uma longa história de repressão e controle moldada pelo cristianismo, tradições culturais e estrutura patriarcais. Desde as primeiras civilizações, a sexualidade da mulher foi associada ao pecado, à desordem e à ameaça à moralidade. Essa visão perdurou por séculos, deixando marcas profundas na maneira como o prazer, o corpo e o desejo feminino são percebidos. Hoje, mesmo no mundo repleto de avanços tecnológicos e sociais, muitos desses resquícios ainda moldam a vida das mulheres em diversas culturas, afetando sua saúde emocional, sexual e relacional. O cristianismo teve um papel central na construção de uma narrativa repressora, perpetuando a ideia do corpo feminino como instrumento de pecado. A história de Eva, responsabilizada pela queda do homem, é sempre usada como uma justificativa para a vigilância da sexualidade feminina. O desejo sexual foi retratado como algo perigoso, algo a ser controlado, enquanto o prazer foi associado à imoralidade. As práticas religiosas também foram desenvolvidas para repressão, quando elas estabeleceram limites rígidos sobre o comportamento sexual. As mulheres elas eram encorajadas a permanecerem virgens, como acontece até os dias de hoje, até o casamento. E aquelas que exploravam sua sexualidade eram punidas física e socialmente. A masturbação, por exemplo, foi demonizada, descrita como um ato pecaminoso que ameaçava a pureza e a conexão com Deus. Isso gerou gerações de mulheres atormentadas por culpa, vergonha e medo de punições divinas, simplesmente por explorarem os seus corpos ou sentirem desejo, assim como aconteceu comigo. A repressão sexual tem efeitos psicológicos devastadores. Mulheres criadas em ambientes onde o prazer é tabu, muitas vezes internalizam sentimentos de culpa, inadequação e vergonha. Elas aprenderam desde cedo que seus corpos não pertencem completamente a elas, mas são objetos de controle social ou de uso exclusivo para procriação e satisfação masculina. Essa desconexão entre mente e corpo pode levar a dificuldades emocionais como ansiedade, depressão e disfunções sexuais. Quando reprimimos o desejo e o prazer, a gente cria uma desconexão perigosa entre nossos corpos e as nossas emoções. Estudos mostram que a repressão de emoções e impulsos naturais podem gerar um efeito psicológico denominado sublimação perversa. Isso acontece quando desejos reprimidos se manifestam de formas distorcidas, como obsessão por controle, comportamentos compulsivos ou até mesmo formas específicas de expressão sexual. Esse impacto não só afeta as mulheres, mas também aos homens que crescem em culturas repressivas que muitas vezes projetam essa repressão, criando estigmas em suas próprias parceiras. A falta de educação sexual é um dos pilares que sustentam a repressão. Muitas mulheres chegam à idade adulta sem conhecimento básico sobre os seus corpos. O ímen, por exemplo, é cercado por mitos que associam a integridade à virgindade e pureza. Mas o ímen é apenas uma membrana elástica e seu rompimento pode ocorrer devido a atividades como, por exemplo, andar de bicicleta, usar absorventes internos ou então praticar esportes e não necessariamente durante a relação sexual. Esses mitos servem como ferramentas de controle, especialmente em culturas que valorizam a virgindade feminina como um símbolo de honra familiar. As mulheres são frequentemente ensinadas a guardar a sua sexualidade como um presente para os seus futuros maridos, enquanto os homens não enfrentam as mesmas expectativas. Essa desigualdade perpetua a ideia de que o prazer feminino é secundário ou então irrelevante. Apesar de séculos de repressão criados pela igreja, a ciência moderna está desvendando os benefícios profundos do prazer para a saúde mental, emocional e física. Orgasmos, por exemplo, estimulam a liberação de hormônios como endorfina e ocitocina, que aliviam o estresse, melhoram o humor e aumentam a sensação de bem-estar. A masturbação, antes demonizada, é agora reconhecida como uma prática saudável que promove o autoconhecimento e fortalece a conexão mente e corpo. Porém, essa liberdade sexual é ainda um privilégio para poucos. A maioria das mulheres não recebe orientação adequada sobre como explorar o seu prazer e muitas vezes aprendendo sobre sexo por meio de mitos ou então experiências insatisfatórias. Estudos mostram que, embora homens geralmente aprendam sobre o prazer desde cedo, as mulheres são ensinadas a sentir vergonha dos seus corpos e desejos. Romper com a repressão sexual requer uma desconstrução coletiva de tabus e considerados limitantes. O prazer feminino precisa ser normalizado e entendido como uma parte integrante da saúde e do bem-estar da mulher. Isso inclui conversas abertas sobre masturbação, orgasmo, desejo, além de uma educação sexual abrangente que começa na infância e ensina sobre consentimento, respeito e funcionamento do corpo humano. Além disso, é fundamental considerar como a repressão sexual impacta nas relações de gêneros. Muitos homens ainda veem a sexualidade feminina através de lentes patriarcais, impondo limites sobre o que
que suas parceiras podem ou não podem fazer. Histórias de homens que pagam por práticas sexuais com outras mulheres enquanto proíbem suas esposas de explorar esses mesmos atos. São apenas um dos exemplos como a repressão afeta ambos os lados. A liberdade sexual é mais do que um direito, é uma necessidade básica para a saúde mental, emocional e física. As mulheres precisam ser encorajadas a se conectar com seus corpos, a explorar os prazeres e exigir relações baseadas na igualdade e respeito mútuo. Isso significa desafiar as normas culturais, religiosas e sociais que perpetuam a vergonha e a repressão. Para as futuras gerações, a desconstrução desses tabus deve começar com a educação e o diálogo. Falar abertamente sobre sexo e prazer é uma forma de resistência contra séculos de opressão. É um caminho para reivindicar a autonomia corporal e fortalecer a autoestima e criar uma sociedade onde todas as pessoas sejam livres para explorar e celebrar a sua sexualidade. Concluir essa jornada requer coragem, reflexão e, acima de tudo, uma disposição para questionar tudo que nos foi ensinado. Afinal, o prazer não é apenas uma escolha, é um ato revolucionário de amor próprio e liberdade. Se você chegou até aqui, é sinal que alguma coisa fez sentido para você. Então, se você ainda não curtiu, curte agora mesmo. Isso ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante e chegar a mais pessoas também. E já aproveita para se inscrever no canal e ative as notificações para você ficar por dentro sempre que publicar novos vídeos por aqui.